Tá. Então, às vezes, está iniciando a gravação. Pronto. Iniciando a gravação. Então, boa noite a todos. Boa noite, dona Lourdes. Tá? Boa noite, Cláudia. Boa noite. Lourdinha, prima, boa noite. Bom, Lourdes hoje... e Lourdinha. Boa noite, sim. Então, hoje sou eu que estou gravando, tá, Fran? você que está gravando? Sim. Ah, José Antônio está gravando. Eu vi o Então, iniciando beleza. a gravação, só não vi quem era. Minha câmera fechou, né? Sim. Deixa eu abrir ela agora. Não estou conseguindo abrir. Abriu? Não. Então, Elisa, apresenta o livro aí, até minha câmera abrir. Então, hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós estamos no capítulo 8. Abriu. Nós estamos no capítulo 8, no item 7, é isso? Bem-aventurados pobres de espíritos. É. Item 7. Não, eu marquei. Você marcou aonde? Esse capítulo 8 é os puros do coração, né? Tá certo. Mistérios ocultos aos tolos e aos prudentes, né? Qual? Deixa eu ver. Não, desculpe, gente. Eu estou abrindo um capítulo atrás. Eu estou procurando isso aqui. Eu também. Este princípio suscita naturalmente a seguinte... Orgulhosos. Vamos recomeçar em orgulhosos, que éreis antes de ser... Sai de gata. 11. O orgulho e a humildade, seria esse? Não. Não, nós estamos no capítulo 8. Desculpe, eu errei, tá? Nós estamos no nós item não terminamos 7, o item 7. Exatamente. Exatamente. Terminamos na página 124. Mas segundo o desejo que ela tiver em se purificar, esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso. Me diga uma coisa, desculpa, qual é o capítulo? Capítulo 8? Eu não estou vendo. 8, item 7, no final do item 7. Ah, tá. É a página 124, se não me engano. Aqui no meu outro. Né? Mas é o item 7, tá? Capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro o coração. A gente está aonde, José Antônio, você falou? Paramos aqui na mais segundo imperfeição da alma, né? Espera aí que eu vou te dizer. Vou te falar o trecho. O meu está lá em cima, marcado. Embaixo do 7, a resposta, né? Sim. No meu está marcado no Sofreremos as cumpre. consequências de um mau pensamento não posto em prática. Aí nós fizemos essa parte até o parágrafo: todo mau pensamento é, por consequência, o resultado da imperfeição da alma. Todo pensamento mal resulta, pois, da imperfeição da alma. Isso. Aí mas ficamos de acordo... aí. Mais segundo o desejo, para frente. Tá legal. É porque... Gente, no capítulo 8, eu não achei, juro para vocês, capítulo 8, esse coisa não. Item 7. Item 7. Item 7 do capítulo 8 é pecado por pensamentos e adultério? Aí vem esse não, princípio minha filha, naturalmente. Não. Você, pecado por pensamento e adultério, tem o item 5, Isso. o item 6 e o item 7. Nós estamos no item 7. Começa o item 7, Elisa. Pronto. Este princípio suscita... O meu é um PDF, meu bem. Né? Pronto. É aqui no meu, a página é 164. Vamos ler o item 7. Vamos ler o item 7, que aí a gente acaba com essa confusão. Isso. Achou o item 7? Lourdes? Sim, achei sim. Então vamos lá, no item 7. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? O que foi, Afrânio? Minha internet está horrível.
Eu estou ao lado da anteninha aqui, hein? Mas vamos lá. Você não escutou eu ler? Não. Mas vai, continua. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Ouviu, Ofrânio, agora? Ouvi, pode continuar. Cumpre, se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece, despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Bom, está nos mostrando aí como nós devemos agir. Só que eu acho que a gente age ao contrário. Porque está falando aqui, quando o espírito começa a se elevar, a crescer espiritualmente, o que acontece com ele? Quando vê um mau pensamento, que vem. Isso é uma coisa, infelizmente, que é algo, assim, digamos, planetário, algo que pertence ao nosso planeta. No livro Renúncia, né, o mentor da Alcione fala para ela, olha, nem Jesus escapou às leis planetárias. Tanto que ele fala, não vim cumprir as leis, não vim destruir as leis, mas sim fazê-las cumprir. Porque as nossas leis, tá? Existem leis do planeta, por ser um planeta, né, de espíritos bem inferiores, tá? Que mesmo os superiores passam por essa pressão, digamos assim. Mas é o que está falando aqui. Ver um mau pensamento, nós pensamos da forma que o Chico Xavier nos ensinou, né? Se o passarinho posa em nossa cabeça, não deixa ele formar, né, fazer ninho. É um mau pensamento. Mas quando nós já estivermos... Bom, de repente alguém já está nesse estágio aí, desculpa, tá? Parabéns, aliás. Né? Nós já vamos... Ela só é uma chance de a gente se adiantar. Por quê? O mau pensamento vai ser repelido com muita força. Então, é uma chance de adiantamento. Se existe o pecado por pensamento, não é isso que nós estamos estudando? Então, os espíritos nos colocam essa situação aí. Tá? Alguém aí está ainda repelindo todos os maus pensamentos com força, veemência. Conta para mim aí. A Elisa está até rindo. Eu tenho me esforçado bastante. Não é fácil. Mas quando eu me determino, eu consigo vencer. Graças a Deus, que é complicado, viu? É muito complicado mesmo, né? Pelo menos já temos o Zé aí que faz esse esforço, né? É bom, eu também faço, mas tem hora que não é brincadeira, não. Me esforçar, eu me esforço, né? Mas sempre dou uma resvaladinha. E aí não subo no degrauzinho. Que a gente não consegue resgatar tudo, né? A gente não consegue consertar tudo. Por isso que são provas. Não é prova, são provas, né? Então, hoje você passa, aí você está atento, tu resiste, aí amanhã você esquece, não está atento, cai e levanta. E como nós já lemos aí, em cada reencarnação, voltamos mais inteligentes, mais evoluídos, né? E quando a gente, como ele está falando aí agora, quando a gente tem o desejo de se transformar, o que ele diz aqui, quando se torna, mas segundo o desejo que ela tiver em se purificar, esse mau pensamento se torna para ela motivo de progresso, pois ela repele com determinação. Mas para isso a gente precisa estar vigiando, né? Como Jesus ensinou, vigia e ora sem cessar. Então a gente tem que estar, né, com todo o cuidado, vivendo assim com aquela observação para não cair de novo no erro. E aí eu penso que quando a gente
resiste o máximo e tem o desejo de vencer isso fica registrado no nosso espírito. Por isso que eu acho que quando ele fala que quando a gente reencarna, você reencarna mais forte em determinadas mais inteligente, né, e mais evoluído, e tem facilidade numa próxima reencarnação de resistir com mais facilidade a essa situação. É o que eu penso. Isso é o que está escrito mesmo, né? Alguém mais comenta alguma coisa? Vamos lá, Elisa. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte, contente com a sua vitória. Que é a mesma coisa que largar um vício, né? Quando a pessoa larga um vício, falando a grosso modo, né? Quando consegue resistir, olha, é uma vitória, realmente, né? A pessoa se sente, né? Então, o mau pensamento, né? Nós temos que repelir ele com muita força mesmo, muita vontade. Mas é uma luta, é uma luta. Existem pessoas que pensam que agem muito assim, né? Venceu o vício, né? Entrou numa instituição e conseguiu resistir. E para algumas pessoas, ter vencido é botar o vício, o produto do vício na sua frente e você resistir, o que é um equívoco. Aí você é atentar contra você, porque você já tem uma queda por aquilo, você ainda tem uma fraqueza naquilo, né? Então, quando põe o produto perto de você, é tortura, é sofrimento. Vencer, aos meus olhos, eu não uso mais, né, o produto e quero me manter distante dele para que ele não consiga me vencer, para que ele não consiga me tentar, porque nós somos falhos, né? Os sentimentos, as sensações, as fraquezas que nós ainda possuímos. Então, para mim, o vencer o vício é você parar de usar e se manter distante dele, o máximo que puder, né? Eu consegui vencer o cigarro, né? Oi, José Roberto. Oi, sou eu, Cláudia. Fala, Cláudia. Eu também, o vício é uma coisa que realmente é difícil da pessoa desistir dele, querer se curar dele, ficar livre dele, é um problema sério. Mas, quando você consegue se livrar dele, realmente você pode ser tentado que você vai conseguir olhar para ele e não querer mais. E por isso que Jesus dá as provas para a gente passar justamente por aquilo que a gente tem mais facilidade de fazer, que é falar mal dos outros, é ser fofoqueiro, é desejar o mal a alguém. Então, ele faz cria uma situação para que você, de repente, está falando. Aí, por exemplo, o caso desse menino, do Henri, vou dar um exemplo. Daqui a pouco está todo mundo falando, pô, mas que esse Claudinho, como é que é o nome dele? Claudinho, né? Esqueci até o nome do cara. O que esse cara fez? Como é que ele matou uma criança? Eu não sei o quê, porque eu não sei o que lá. Então, está todo mundo julgando o cara, e quando a gente vê, a gente está fazendo isso. Mas aí, essa é a nossa prova. A gente vai ver que ele errou, mas a gente não pode julgar, porque a gente não sabe o porquê que será que aconteceu isso. De repente, o garoto matou ele em outra encarnação, né? Aí veio nessa vida com essa prova para eles também. E aí a gente não pode julgar, mas a gente acaba aí tá errando, tá criando um outro erro na nossa vida, entendeu? Isso é errar. É isso mesmo, tá certo, sim. A gente tem que cortar, aí tudo começa onde? No pensamento. Por isso que Jesus está falando, não? Está falando sobre esse pecado por pensamento, onde ele está trabalhando isso, trabalha isso com a gente, né? É isso aí. A gente tem que cortar. E se a gente cortar no pensamento, não vou falar mal
desse problema aí que aconteceu. A gente já é uma luta, mas se a gente evitar falar, né, cortar o assunto assim, né, não estou falando nossa mente, a gente está realmente fazendo, é um esforço, mas tá, é uma vitória quando nós conseguimos fazer isso, né? É uma vitória. Porque a gente deve estar vigilante, né? Como eu falei aqui, como Jesus ensinou, vigia e ora sem cessar. Vigia seus pensamentos, suas ações, seu comportamento, né? Então, quando a gente perceber que já vai fazer, pô, muda o pensamento, eu não tenho nada com isso não é problema meu, eu não vou resolver, eu não sei por que razão isso aconteceu e não me interessa, isso não vai me trazer nenhum crescimento. Então, eu penso dessa forma. O que eu tenho com isso? Prefiro não comentar e mudo de assunto. E é dessa forma que a gente está resistindo, a gente está lutando, que a luta é com a gente, né? Esse vício de falar mal, de sair julgando as pessoas. Quando falo em julgar, vem Joana de Anjos na minha mente. Para você julgar uma pessoa, você precisa conhecer muitas encarnações e reencarnações dela para que você saiba e entenda o motivo que aquela pessoa esteja passando por aquela situação. Vai te dar tanto trabalho e você vai perder tanto tempo que é melhor você não se envolver nisso. Esse é o conselho dela. Melhor você não se envolver, que vai dar muito trabalho, senão você vai ser injusto, ou com um ou com o outro, no julgamento. E nós não estamos preparados para julgar ninguém, né? Essa é a orientação dela. Ok. Alguém mais falou alguma coisa? Vamos lá, Elisa. Está aberto. Tá. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar um mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Está no livro dos Espíritos, que eu não estou me lembrar a pergunta agora. Já tem uma pergunta sobre essa questão de uma pessoa que provoca, né, o assassinato de outra. Se é culpada, é mais culpada até, né? Porque ela, na realidade, arma todo o esquema. E não fez porque talvez ela não tivesse a coragem, a oportunidade, né, mas armou para que o outro, né, o fizesse. Então, né, nós temos que realmente lutar muito contra isso, contra a nossa vontade da prática, que já saiu do campo do pensamento. E às vezes vamos por trás mover os pauzinhos. Olha que situação. Então, cortando no pensamento, né, da onde se origina as ações, não vai haver uma ação. Isso, às vezes, para nós, né, nos traz uma certa dificuldade. Mas, o que está falando? Qual é o nome do capítulo? Bem-aventurados que têm puro o coração. É isso? Então, a gente tem que expulsar de nosso coração qualquer tipo de malícia, de mal. Tá? E isso aí é um mal mesmo, essa questão aí. Não é tão culpada quanto seria se cometesse. Tá? E nós vemos aí na história da humanidade guerras acontecendo. Né? A gente vê tanta coisa acontecendo. Nos livros espíritos que vem falando daquelas épocas atrás, né? A gente vê que um povoado armava um esquema contra o outro por causa, às vezes, de uma bobagem. E quem armava mesmo esquema todo dia, às vezes ficava lá na boa, só assistindo o pau quebrar, né? Todo mundo se trucidando lá. Quer dizer, então é mais responsável do que aqueles que foram induzidos. E vamos entrar agora na questão do pensamento de massa, né? Quando nós temos aí essas pessoas com muito papo, muita astúcia, conseguem envolver uma grande parte da massa, inclusive nós, está conseguindo realizar o que suas intenções através da boa-fé dos outros. Também é um coração muito... Tá? Ok? Vamos lá?
Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele em que essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em via de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. O trabalho está feito, no outro está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Bom, quem já leu o Nosso Lar, o André Luiz pergunta, não me lembro se ele pergunta a Dona Laura ou é a mãe dele, sobre a questão do valor dos bônus horas. Né? Quem já leu o Nosso Lar, bônus horas é digamos assim, uma unidade monetária fictícia, né, que existe no Nosso Lar. A pessoa trabalha e ganha bônus horas. Diz que quem trabalha com criança ganha dobrado. E de acordo com o seu trabalho, há, né, essa questão. Aí sim adquire direitos com esse bônus horas. Aí um teatro, aí lá no negócio lá do Parque das Águas, aí até uma casinha, né? Isso tudo é fruto do trabalho, tá, desse bônus horas. Aí o André Luiz, curioso, ouvindo isso tudo, pergunta, mas e qual é o valor desse bônus horas? E hoje nós temos referências. A referência nossa, quanto vale R$1? Ah, R$1, vamos nos basear no dólar. O dólar, né, são os tantos reais, ou no euro. Então nós temos referências em relação ao que nós ganhamos, ao que é pago o salário, nosso salário, que nós ganhamos, né? Mas aí, não me lembro se foi a mãe dele, foi a Dona Laura, falou, olha, a questão do bônus horas, só Deus sabe o valor, tá? Porque tudo isso que está falando aqui, tá? Só Deus que consegue realmente nos alcançar lá dentro. Quais foram as nossas intenções, por que nós fizemos aquilo, quanto nós esforçamos para aquilo, quanto nós colocamos nosso coração naquilo. É o que está falando aqui sobre essa questão. Deus é justo, que é justo. Leve em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, essa questão fica muito além realmente do que nós... Né? Porque, às vezes, a pessoa está fazendo algo, até um serviço de responsabilidade, mas não está com o coração ali. Está fazendo porque é obrigado mesmo, que tem essa obrigação, né? Não pode deixar de fazer. Né? Mas quando a pessoa está colocando o coração ali, a gente sempre dá um exemplo. Tá? Um exemplo que a gente vê muito na rua. Um gari de um lado da rua limpando tudo e cantando, sorrindo, sambando, e do outro lado da rua um gari com a vassoura xingando quem mora na rua. Poxa, isso aqui está imundo, deixaram essa sujeira aqui, povo porco. O salário é o mesmo no final do mês. Né? Quando chega lá os contra-cheques é o mesmo. Mas para Deus, né? Quem será que levou uma certa vantagem? Trabalhou com o coração, se esforçou, não criticou ninguém, não julgou ninguém. Então, essas coisas, olha só, esse pecado para o pensamento que Jesus fala, existem também as gratificações devido ao bom pensamento. Então, Deus está assistindo a tudo. A nossa ficha, o nosso cadastro está lá em cima. Tudo isso aparece lá para eles. Né? E ele que é justo. Aí Jesus nos fala, né? A cada um será dado de acordo com suas obras. Alguém comenta alguma coisa? Nice, está cheio de bônus horas, Nice? Você que entrou calado, está calada? Ela não me ouviu. Elisa, vamos lá? Teu microfone está fechado. A gente tem uma página que ficou da semana passada do livro Sermão do Monte, do Rodolfo Caligares, o item 45. É a regra áurea. É de que item? Não, seria justamente... Não, a regra áurea vai falando sobre essa questão. Nossa, eu não vou ler, vamos ler a página, porque ela vai tomar muito tempo, vamos continuar no estudo.
A regra áurea é uma questão, não é de item. É para todo o item, todo o capítulo 8. Porque a regra áurea, todo mundo sabe o que é a regra áurea, em primeiro lugar. É isso? Não fazer ao outro aquilo que não deseja que faça assim, não é isso? Então, quando nós colocamos essa regra áurea em tudo na nossa vida, inclusive nos pensamentos, nós já estamos agindo, né, com inteligência, tá? Com sabedoria. E a regra áurea começa na nossa mente. É isso que ele vai falar ali. Só que ele vai dar uma explicação legal, vai fazer comentários, né? E vocês querem ler ou querem continuar o estudo? Faça uma votação rápida aí. Quem quer ler, a gente lê. A gente pode ler ou deixar para ler no final do capítulo. Tanto faz. Aí o pessoal tem que escolher aí. Vocês querem ler? O povo escolhe aí, fala aí, gente. Vocês Bom, querem ler agora ou não. querem deixar para o final do capítulo? Quem quer? Ninguém quer nada. Nenhuma Nem coisa, quer nem nem outra. ler, nem não ler. Ai, ai. Então, eu sugiro que fique por mim, deixa para o final. Deixa para o final, né? Isso que eu ia falar agora. Eu sugiro que deixe para o final. O livro é esse, tá? O Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligari, tá? Bom, então vamos lá. Deixar para o final. Vamos começar, então, o item 8. Item 8. O item 8 diz: verdadeira pureza, mãos lavadas. Item 8. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Bom, vamos explicar primeiro o que significa a palavra tradição aí, né? Tá? O Antigo Testamento, eles estão se referindo ao Antigo Testamento. Mas se a gente for lá no Antigo Testamento, não vai ver isso, lavar as mãos antes de fazer a refeição. Não está escrito lá. Está escrito aí suas tradições. Porque o Antigo Testamento, ele tem o que está escrito, tá? Que é a tradição, tá? Como é que se fala? Oh, meu Deus. É a tradição, né? Como é que fala? É o escrito, são os escritos. E tem a parte que era passada de... Tem um eco aí. E tem a parte que era passada de pai para filho, dentro das tribos. À noite eles conversavam quando não tinha televisão, que é a tradição oral. Tá? Tradição oral. Então, na tradição oral, havia muitas leis que não estavam escritas na Torá. Tá? No livro de leis, no Deuteronômio, no Levítico, não estava escrito lá. Mas todo israelita sabia, porque justamente como nós, à noite, né, se reuniam naqueles pequenos povoados, que os povoados lá naquela época eram bem pequenos, eram povoados que tinham assim, no máximo 30 casinhas, 15, 20, eles se reuniam ao redor das fogueiras e iam comentar a tradição oral em cima do que estava escrito, tá? Então, por que estão violando uma lei dos antigos, tá? Que é lavar as mãos? Jesus vai dar a resposta. Vamos lá. Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei.
ainda que depois não honre nem assista seu pai e sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Foi muito bem. Assim como hoje nós temos, né, as pessoas que criam as leis, e geralmente essas leis sempre, né, infelizmente, às vezes puxa a sardinha para um lado, né? Puxa assim um pouco querendo levar uma certa vantagem, né? Naquela época também, nessas tradições, algumas coisas eles criaram. E existia uma tradição que se chama Corban. O que era o Corban? O cara ficava muito rico. E na lei de Deus, lá de acordo com os 10 mandamentos, se não me engano é o 4º mandamento, honrar pai e mãe, se não me engano, esse mandamento é o seguinte: quando na velhice, chegasse a velhice, os filhos tinham que, né, sustentá-los, dar-lhe uma vida digna. E eles não queriam gastar, às vezes tiveram um mau relacionamento com os pais, mas estavam ali graças ao pai. Se ganharam alguma coisa, foi graças aos pais, etc. E o que fizeram eles? Inventaram o Corban. Corban significa um sacrifício em especial, que é o seguinte: eles iam no templo e falavam, eu quero fazer um Corban, quer dizer, dar um sacrifício a Deus, dar esse dinheiro para Deus, e justamente para se livrar dessa responsabilidade de honrar a pai e mãe. É isso que Jesus está falando com eles. Vocês estão tão preocupados com as mãos, lavar a mão, e não estão preocupados com o mais importante, que é a família. Como é que vocês estão me cobrando? E sendo que os 10 mandamentos, as leis são 640 e poucas leis. Eu sei que são 365 não farás e 218 farás. Tá? 613 leis. Foi muito bem. Dessas todas 613 leis que tem no Antigo Testamento, as mais importantes todos nós sabemos, são os 10 mandamentos, que veio do alto. Diz que Deus mandou, não, a inspiração, nós sabemos que Moisés foi inspirado, médium de efeito físico, escreveu nas tábuas, as tábuas da lei, esses 10 mandamentos, ou seja, vem do alto. Honrar pai e mãe é mandamento do alto, não foi criado por Moisés. Tá? Os outros, sim, mas esses 10, não. Então, eles estão fazendo uma cobrança a Jesus, e Jesus está falando, cara, pô, e o coração onde fica isso nisso aí? Alguém quer comentar algo? Alguém fez o Corban aí? Não? Acho que não sei não. A Cláudia está rindo muito. Estou achando que ela botou um dinheirinho lá no templo. Então era isso, gente. Parece vergonhoso falar uma coisa dessa, mas acontecia, tá? Engraçado, Afrânio, que a gente estava brigando com a minha mãe essa semana, porque a minha Olha mãe... aí, o testemunho. A minha mãe tá igual a Siri na lata, né? Quer sair de casa de qualquer maneira. E aí a gente fica tomando conta dela, perguntando a ela onde ela foi, o que você foi fazer, você foi aonde, você não estava em casa, eu te liguei, você estava na rua, sabe? Ela fica para morrer, porque ela sempre foi uma pessoa independente. Aí ela falou assim, vocês não têm direito de ficar tomando conta da minha vida, não sei o que. Eu falei assim, tem sim, está no Estatuto do Idoso, que eu sou responsável por prover a senhora. Eu não posso abandonar a senhora, senão vou ser acusada de negligência. E aí ela falou, eu vou ler o Estatuto do Idoso. Aí eu virei para ela e falei assim para ela, olha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o filho tem a responsabilidade sobre o pai, que ele tem que fazer pelo pai o mesmo que os filhos, o mesmo que eles fizeram pelos filhos, piedade filial. Pode ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ela virou para mim, Afrânio, ela frequenta os grupos espíritas mais tempo do que eu, tá? Ela virou para mim e falou assim, isso é coisa do Evangelho. Filho. Eu falei, caraca, meu Deus do céu, agora eu tenho que me calar, agora eu não posso falar mais nada, agora eu perdi a moral. A pessoa que passou a vida toda solta, né, gente? Realmente deve estar sentindo uma... Não é mole, não. Ainda me perguntou. Ainda me perguntou. Trabalho, né?
me perguntou assim, aonde que está escrito isso que você está falando? No Estatuto do Idoso, em que lugar? Você já leu o Estatuto do Idoso? Eu falei, não, mas eu já ouvi dizer que a gente não pode ser negligente com o idoso. Pior é mandamento, né? Honrar pai e mãe, tá? Pior é quando se ela disser assim, eu não sou idosa, você está me chamando de idosa, por quê? Aí Não, mas ela é idosa, ela tem 81 anos, ela é idosa, não tem nem o que dizer. Aqui está falando que nem a minha mãe está rindo, mas ela faz a mesma coisa, tem que ficar atrás dela. Ela sabe. Eu não sou idosa! Mas meu pai já é idoso. Desde que a gente nasce, a gente começa a envelhecer, ó. Presta atenção, hein? Tu era toda, né? Que é Nossa Senhora. Vamos lá. Tá que nem assista seu pai e sua mãe, quer dizer, nem assistir. Assistir é responsabilidade nossa, né? Nossas condições de fazer o melhor possível. Pois claro. é. Viu? Eu tenho razão, tá vendo? Agora, olha aí, o que é que vai falar? Hipócritas. Bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas de ordenações humanas. Parece que não mudou muito, né? Nós estamos anos depois disso, que conserva longe de mim o coração. O coração de Jesus, por um acaso, não era puro? Puríssimo. Tá? Ordenando máximas, ensinando e ordenando máximas humanas. Olha só. E continua, né? Continuamos, infelizmente, né? Isso. Somos um pouco melhores, mas... as pessoas criando doutrinas, né? Regras que acabam atrapalhando e levando as outras pessoas a interpretarem, porque você bota uma regra e cada um interpreta de um jeito. Ou seja, aí só vai atrapalhando a vida da gente, dificultando o nosso entendimento da real intenção, da real informação que o Cristo nos deu, né? Onde o homem bota a mão, não fica bom. Gostei. Isso é verdade. Principalmente se não tiver nada a ver com ele, né? E ele resolver botar a mão, tá certo. É verdade. Bom, depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Vamos tomar cuidado aqui, que essa questão do não é o que entra na boca que macula o homem já deu muito pano de manga, né, Elisa? Então posso tomar uma cervejinha? Ai. Isso já deu um pano de manga tremendo. Não, e hoje em dia, comer sem lavar a mão também vai dar um problemão. É assim, eu penso assim, não é o que entra. Realmente, você não está se tornando impuro porque você está tomando uma cervejinha, você está tomando um aperitivo. Desde que você tenha equilíbrio e não perca a sua razão, isso aí não te macula. O que macula é o que sai, é o que você pensa, né? É a maldade. E às vezes você pensa, mas não tem certeza. É como fazer o julgamento sobre uma pessoa. Você só vê um lado, você não sabe por que razão aquela pessoa está vivendo aquilo. E aí você julga, você aponta o dedo. Mas aí quando você escuta o outro lado da história ou uma situação anterior àquilo, aí você, caramba, não, sendo assim, aí olha como é que você fica no vai e volta, né? Então, não é o que você põe para dentro que macula a sua alma, o pecado, né? Como diz. Você falou, então eu posso beber? Pode. Você pode qualquer coisa, né? Então, assim,
eu vou levar para um outro raciocínio agora que as pessoas falam, né? Jesus veio e morreu na cruz pelos meus pecados, pelos que eu fiz e pelos que eu ainda vou fazer. Então, eu posso pecar à vontade. Se levar para esse raciocínio, não é isso? Se ele morreu na cruz pelos meus pecados, eu posso pecar à vontade, que já está pago. Aí não faz sentido, né? Para mim, né? Mas essa questão aí foi outra história, viu, Zé Antônio? Porque o bebê tem certos também, né? Excessos, digamos assim. E depois de sair da boca, depois dos excessos, muita coisa que não deveria sair. Mas isso é um caso à parte. Aí eu falei aqui que lembrou a gente aí um acontecimento. Sim, é o que eu falei antes. Tudo com equilíbrio, tá? Dá tudo certo. Eu também não tomo pode de vez em quando alguma excesso. coisa, não vou falar você que não. Deixar a bebida tomar conta de você e aí se soltar demais e aí falar o que não deve. Aí vai começar a macular, que vai começar a sair de você, dos seus pensamentos. Né? Por aí, eu penso, né? Nós temos... Tem até uma página aí, Elisa, mas eu não passei. O Verbo é Criador, do Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Eu não cheguei a passar ela, que eu só cheguei depois daqui que eu vi, né? Se você quiser até dar uma lidinha nela, se tiver em mão, senão vamos passar direto. Fica para depois. Aqui na minha frente. Página lição 97. Na minha biblioteca enorme, que nem a Cláudia diz, tem tudo. Lição qual? 97. O Verbo é Criador. 97. Fizemos aqui em casa o culto no lar, 28 de junho de 2009, com essa página. Mole, está aqui a data. É desse livro aqui, ó. Vinha de Luz, tá? Da coleção Caminho, Verdade e Vida. Tá? Fonte Viva. Você chegou muito perto do celular, fica embaçado, fica sem foco. Aí a gente não consegue ler. Tá dando para ver? Aí tá beleza. O seu não, Elisa, o do Afrânio sim. Ficou bem nítido. Porque agora ficou nítido. Aí, agora está dando para ver. É a posição que ele fica para poder caber aqui na mesa e a luz daqui de cima. Então vamos lá. Ele está nesse livro, tá? Eu chamo de lições. Na lição 97, que se chama O Verbo é Criador. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Jesus, através de Mateus, capítulo 15, versículo 18. O ensinamento do mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Tem até, só um instantinho, Elisa, tem no livro dos Mensageiros um capítulo chamado O Caluniador. Então é interessante quem tiver ele em casa depois, lição, dever de casa, ler no livro dos Mensageiros, eu não me lembro o número do capítulo, mas é O Caluniador. É isso? Me lembra até o nome dele, Paulo. Acho que pega o nome do apóstolo Paulo e bota ele lá. Vamos lá? Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim, também,
A alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. Viu? Porque são instantinhos, porque, né? A gente estava falando, a Cláudia falou do caso aí do menino. O Divaldo, eu botei no Zap Maria Vaz, uma entrevista que foi sábado agora, do Amaury Júnior com o Divaldo. E o Divaldo, quando pergunta sobre o caso, o Divaldo fala do causador do problema. Tá? Ele não fala do menino, em momento algum. Ele fala de quem causou. Isso, é aquilo, devemos... Aí fala isso. Orar por ele, porque ele realmente tem problemas mentais, né? O Divaldo dá uma... Legal lá. Tá vendo só? O auxílio fraterno, nessas horas, não escolhe algoz nem vítima. Os dois precisam da nossa compreensão, da nossa prece. Tá? Porque quando nós emitimos pensamentos ruins para um lado, nós estamos fortalecendo esse lado até ter dificuldades do arrependimento, de melhora. Porque nós estamos ajudando ele. Ou ajudando aqueles espíritos também que acompanham ele, a eles, que eu falo, não é um caso só, um caso isolado, são milhões, milhares de casos que existem. Tá? O jornal Extra Sábado saiu cada caso que eu não sei nem porque botaram no jornal. Garoto de 2 meses, sendo espancado, etc, etc. Vamos falar sobre isso aqui. Então, essa questão dos pensamentos, tá, é muito importante. Cortar o pensamento em direção àqueles que praticam esses atos. O Chico Xavier tem um lance lá que entraram na casa da irmã dele, que ele morava junto ao lado da irmã, e roubaram lá alguma coisa. E ficou todo mundo apavorado, ninguém queria dormir. O Chico, não, vocês podem dormir que eu vou tomar conta da casa. O Chico pega o melhor terno dele, bota um dinheiro no bolso e bota um recado. Senhor ladrão, por favor, isso é o que eu tenho de melhor para lhe dar. Mas, por favor, não volte mais aqui, que você está perturbando minhas irmãs e as crianças. Estão morrendo de medo de você. Olha só o pensamento do Chico. Se a outra ia ficar lá, né, escondido com a pistola, naquela época era a garrucha naquele tempo, para dar um tiro no ladrão. O Chico não, bota o melhor que ele tinha, um dinheirinho no bolso, né? E o ladrão, comovido, não levou nada, foi embora. Viu como voltou, retornou para ele o bom pensamento que ele fez? Né? É isso aí. Alguém quer comentar algo? Alguém deu tiro em alguém essa semana esperando aí algum ladrão? Não, eu quero só saber o livro que está o caluniador que você falou. Os Mensageiros. Já te digo o capítulo, peraí. O capítulo deve ser o 15, 16, agora não me lembro, não. Peraí, é um dos melhores, não todos da vida espiritual são bons, mas o Mensageiro tem muita coisa. Já te digo, peraí. Alguém quer comentar alguma coisa sobre os bons pensamentos que dá? Esse negócio que você estava falando dos pensamentos, quando ele fala sobre o que você fala, né, o que sai da sua boca. Então, quando você pensa, é uma força. Quando você fala, é como se você vingasse aquilo. Né? A palavra tem muita força, né? É o que todo mundo fala. Isso. Minha mãe sempre falou isso para mim. A palavra tem muita força. Cuidado com o que você fala. Digamos que você, quando pensou, você está com um botão vermelho na tua mão. Quando você fala, você apertou o botão. A explosão vai acontecer. A bomba vai estourar. Tá entendendo? Entendi. Você vai causar algum dano em algum lugar e... Não, você que eu falo assim, nós, tá, gente? Estou falando isso por nós vamos causar algum dano em algum lugar e, logicamente, vai haver um retorno. Aí esse capítulo caluniador, tá? Quem lê esse capítulo acha que é interessantíssimo. E há uma coisa também muito interessante nesse capítulo, né? Eu não vou falar sobre o caluniador.
O próprio Alfredo, que foi a vítima da calúnia, uma das vítimas da calúnia, que muito sofreu por causa dessa calúnia, houve problemas enormes por causa dessa calúnia, houve desencarne, vocês vão ler lá. Mas ele também ficou com tanto ódio do caluniador, principalmente quando o caluniador, num berço de morte, chama ele e fala: vou morrer, quero te pedir teu perdão, que eu que causei todo esse transtorno na tua vida. Aí que ele não sabia até então quem era que tinha feito a calúnia. Aliás, não sabia nem que havia calúnia, né, Elisa? Nem sabia que havia calúnia. Uma coisa que aconteceu. Por muito bem. Mas ele, para ver uma pessoa que ele muito amava, os espíritos falaram: meu amigo, com esse sentimento que tu tá, tu não consegue chegar a ela, não. Nem ela a você. Sabe o que aconteceu, gente? Ele teve que ir lá nas trevas buscar o caluniador, dar assistência ao caluniador, para passar a amá-lo também. Aí sim, a Ismália, que era a ex-esposa dele, do Multiplicado, chega a ele, consegue vir até ele, que ele não consegue chegar até ela. Tá? Então, veja bem o poder do pensamento, das ações, das palavras. Ele teve que mudar, se ele quisesse continuar o grande amor da vida dele no plano espiritual, somente nessas condições. Leiam esse capítulo. Leiam o livro todo, mas esse capítulo é essa noite. Tá? José Antônio, esse aqui é o livro Os Mensageiros, tá? Chico Xavier. O capítulo 27, O Caluniador, tá? Tá. Paulo, você me caluniou. Bom. Tá bom, Elisa, muito obrigado. O pai do Marco Aurélio, para azar dele, se chama Paulo. E no dia desse capítulo, ele gozou o pai dele o tempo todo. Vamos lá para acabar. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Estou vendo aí, elementos psíquicos, ou seja, energia exalada por nós. Tá? Os elementos psíquicos, as energias que exteriorizamos, ou seja, agem, ela tem uma força, porque todos nós somos energia. Tá? E essas energias vão se encontrar. Umas vão se repelir, outras vão se agasalhar. Tá? É imprescindível. Vamos lá, lê. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. Viu a paginazinha? É muito boa, né? Ele fala que por dilatação viva de nossa personalidade. Nós crescemos de acordo com o que a gente bota para fora. Olha só. O Emmanuel usa umas palavrinhas muito interessantes que é para chamar a nossa atenção. Tá? Então é isso aí. A palavra procede do coração. Né? Como diz que a palavra procede do coração. Por isso mesmo contamina o homem. Ou não. Bom, gente, já deu a hora. Nós paramos aonde? Paramos, no então, aproximando dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que ouvindo que acabais de ouvir os fariseus se escandalizaram? Não, vamos deixar esse pedacinho para acabar. Vamos fazer esse pedacinho logo, que aí depois a gente continua no 9. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram?
Ele, porém, respondeu: arrancada será toda palavra que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. Essa planta que meu pai não plantou, né? Uhum. Então, é tudo aquilo que nós criamos, as criações dos homens. Tudo isso, sério, tem uma data de validade. Somente as plantas que Deus plantou, essas sim, são eternas. Tá? A gente vê muita coisa acontecendo, muita coisa errada. São coisas que Deus não plantou. Então, há uma data de validade para isso. Certo? Nós sabemos que isso vai acabar uma hora. Nós não devemos participar disso. Incomodar aquilo que nós estamos falando. Incomoda, mas não vamos entrar nesse ritmo aí. Tá? Vamos lá? Então, tudo bem, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Zé Antônio, se quiser parar a gravação, pode parar, tá?